No topo da lista de problemas ambientais mais urgentes constam questões como as mudanças climáticas e a poluição ambiental, devido aos efeitos que esses fenômenos podem causar no planeta. A perda da biodiversidade é, em geral, deixada em segundo plano, vista mais como um reflexo das agressões do que como uma causa de mais problemas. Assunto para o nosso convidado de hoje, que já está com a repórter Manuela Spione. Boa noite, Manu. Boa noite, Aline. Boa noite para você que está acompanhando o ESB Notícias, segunda edição. É isso mesmo, né? O planejamento urbano, ele é fundamental para o crescimento das cidades, mas para que ele seja bem executado, é preciso pensar nas questões ambientais. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com o Cláudio Carvalho, ele que é especialista em planejamento urbano. Cláudio, seja muito bem-vindo ao ESB Notícias. O senhor poderia contar aqui para a gente quais são os critérios considerados na construção do planejamento urbano em relação ao meio ambiente? Boa noite, Manuela. Boa noite a você que nos acompanha. Então, a nossa legislação brasileira, a Constituição de 1988, lá no seu artigo 182, vai falar sobre cidades construídas para as pessoas. E lá mesmo dispõe que o plano diretor urbano ele é o principal instrumento de planejamento das cidades. Esse artigo 182 da Constituição ele foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que lá no seu artigo 2º, inciso 1º, diz sobre cidades sustentáveis. E lá coloca para a gente o critério que nós vamos ter sobre cidades sustentáveis. O primeiro elemento é claro que nós sabemos que é o meio ambiente. Por exemplo, quando nós falamos de meio ambiente, é necessário a gente pensar, por exemplo, com as área de preservação permanente, a chamada APP. Nós temos uma outra legislação, que é o Código Florestal, que é a Lei 12.651, de 2012, que esse ano nós completamos, inclusive, 10 anos, que estabelece, por exemplo, que rios até uma largura de 10 metros tem que ter uma área protegida de 30 metros de cada lado. O que acontece na maioria das cidades? O que aconteceu e continua acontecendo? A canalização desses rios, a canalização desses córregos, desaparecendo essa área que justamente vai ajudar, o nome, inclusive, nós chamamos de mata ciliar, que vai ajudar justamente o processo de retenção das águas da chuva e de escoamento dessas águas da chuva. Então, esse é um elemento importante. Um outro elemento que nós analisamos no planejamento é a questão do trabalho. Parece que o trabalho não tem uma relação com o meio ambiente, mas quanto mais longe a pessoa trabalha do seu local de moradia, a maior vai ser o deslocamento dessa pessoa. Então, a mobilidade urbana é um elemento fundamental. Então, hoje nós discutimos muito a perspectiva da pessoa morar e trabalhar em uma área relativamente próxima, para justamente diminuir o processo de impacto a partir dos combustíveis fósseis. E outros elementos que a gente pode discutir também, como a questão do lazer. As praças, os equipamentos, áreas de lazer como um todo, praças bem dotadas de infraestrutura, isso também é muito importante para a questão do meio ambiente na perspectiva do planejamento urbano. E como tem sido feito o uso desse plano urbano na construção, pensando no meio ambiente? No Brasil, ainda há um descompasso entre o que a legislação estabelece e o que realmente é colocado em prática. Nós chamamos isso de plano discurso. O Brasil tem uma história muito longa de elaboração de planos e de planejamentos urbanos. No entanto, quando a gente vai colocar em prática, no que a gente chama de a formulação, ela é feita a contento. No entanto, a execução desse planejamento ele não é feito a contento. Então, no Brasil, é preciso que a população acompanhe mais o que a gente chama de gestão democrática da cidade, para justamente tentar pressionar as prefeituras municipais no sentido da aplicação concreta desse plano diretor. Há uma questão fundamental, que é a questão do orçamento. Então, o plano diretor, os planejamentos urbanos, eles precisam de orçamento público. E muitas das prefeituras afirmam que não tem orçamento. Ora, é preciso que a gente pense qual é a prioridade daquele município. Se o município ele quer realmente ser um município sustentável,
ele precisa dar prioridade a essa política pública. E isso é preciso ser discutido com a população. Se a população ela compreende que um equipamento urbano, por exemplo, uma praça bem dotada, ela é mais importante do que uma canalização de um córrego, é preciso que o poder público tenha sensibilidade para justamente colocar isso em prática. Então, é preciso que a gente acabe no Brasil, eu gostaria até de enfatizar isso, não é por falta de leis, não é por falta de planos. O grande problema no Brasil é justamente colocar esses planos em prática. Certinho. A Aline está querendo fazer uma pergunta? Só um momentinho. Sim, Manu. Oi, Aline. Eu tenho uma pergunta para o professor Cláudio Carvalho, porque ontem, 5 de junho, foi comemorado o Dia Nacional do Meio Ambiente. Eu gostaria de ouvi-lo nesse momento sobre essa tragédia, ou seja, esse momento trágico que o Brasil atravessa em relação às defesas das nossas reservas, em defesa das nossas florestas e principalmente da ausência de políticas públicas que defendam o meio ambiente. Isso, é que ontem foi comemorado o Dia do Meio Ambiente, né? E o Brasil está passando por uma situação muito delicada em relação a isso, né? Você poderia comentar? Ora, Aline, acontece que o Brasil passa um desmonte da política ambiental. Nós temos um governo federal que, na verdade, tem por característica colocar a política ambiental como inimiga, e isso está causando todo um processo de desmobilização da política ambiental. De que forma isso acontece? No Brasil, nós temos uma lei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, que comemoramos no ano passado 40 anos, é a lei mais importante do Brasil, referência internacional. Não à toa o Brasil sediou aqui a Rio 92, a Rio mais 10, a Rio mais 20 também sediada aqui no Brasil, porque o Brasil é referência. E nessa Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai criar o Ministério do Meio Ambiente, que tem a função de estabelecer as políticas de governo. Nesse Ministério do Meio Ambiente, a gente vê claramente que é um governo que tem o meio ambiente como inimigo. Além disso, nós vamos ter o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que cuida da parte consultiva e deliberativa, que, por exemplo, o governo reduziu de 93 conselheiros para 23 conselheiros, e tirando justamente a parte da sociedade civil organizada. E algo que a gente consegue perceber mais, as pessoas que nos acompanham nesse momento, que são os órgãos de fiscalização, que é o caso do IBAMA e o ICMBio. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O que vem acontecendo com esses órgãos é um verdadeiro aparelhamento e um desmonte, um processo de diminuição das verbas de fiscalização. Então, quando, por exemplo, a gente acompanha o índice de desmatamento aumentando mês a mês no Brasil, o índice de queimadas aumentando mês a mês no Brasil, é justamente porque o poder de fiscalização ele tem diminuído, e tem diminuído porque o governo não tem feito uma dotação orçamentária para isso. Então, claramente, nós temos uma série de alterações no governo, inclusive do ponto de vista legal também. Um exemplo bastante emblemático está no Congresso Nacional, que faz parte desse pacote de desmonte da política ambiental, que nós chamamos de boiadas ambientais, é o marco do licenciamento ambiental. Então, nós temos hoje também ainda um licenciamento ambiental que é respeitado internacionalmente, mas que o governo quer simplificar esse licenciamento. Isso, na prática, vai acontecer. Nós já tivemos Mariana, nós já tivemos Brumadinho em Minas Gerais, é que nós vamos ter muito mais acidentes ou crimes ambientais em função de um afrouxamento do licenciamento ambiental. Cláudio, muito obrigada pelas informações e pela sua presença aqui com a gente. Aline, voltamos com você agora no estúdio. Obrigada, Manu. A gente agradece também a participação do professor Cláudio Carvalho, professor de Direito aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, trazendo para a gente informações importantes sobre planejamento urbano e também o desmonte das políticas ambientais.